Para aqueles que começaram a acompanhar mais de perto o que acontece em Brasília apenas nesses últimos anos, isso pode parecer inacreditável, mas já houve um tempo em que os ministros do Supremo Tribunal Federal não eram intocáveis, inquestionáveis. Já houve um tempo em que a Suprema Corte não era um bloco monolítico e político como é hoje. Um passado que os atuais ministros preferem esconder. Houve um tempo em que a Suprema Corte julgava casos de acordo com a legislação brasileira e os ministros batiam de frente com os próprios colegas quando entendiam que a decisão tinha motivações políticas. Acredite se quiser, mas houve um tempo no Brasil em que os ministros do STF ouviam aquilo que precisavam ouvir, principalmente da boca de outros ministros. Um dos maiores exemplos de quem costumava colocar os pingos nos is, certamente é o ex-ministro Joaquim Barbosa. O atual presidente do STF, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi um dos magistrados que foram desmascarados por Barbosa ao fazer um julgamento político em vez de técnico. Então, o tribunal não deliberou no vácuo, ele não exerceu arbitrariedade. Os fatos são graves, são gravíssimos, de maneira que trazer para o plenário do Supremo Tribunal Federal um discurso político, puramente político, para infirmar a decisão tomada por um colegiado, num primeiro momento, confirmada em embargos de declaração, confirmada. Isso me parece inapropriado, para não dizer outra coisa, ministro Barroso. Só isso. Bom, eu acho que Vossa Excelência pode ter a opinião que tiver a respeito e expressá-la. Claro. O que considere próprio expressar. Não, já me expressei. O que eu estou dizendo a sua decisão não é técnica, ministro. E é simplesmente política. Voto é isso que eu estou dizendo. É que... Agora, o que eu estou dizendo é que não há nada de técnico. A lei penal brasileira estabelece para o crime de quadrilha um mínimo de 1 e um máximo de 3. O tribunal não extrapolou esse parâmetro. Eu considero simplesmente isso. Aumentar 75%. 75%, isso é... Mas isso é manipulação, ministro. Mas eu não acho que eu estou certo. Outro exemplo de quem foi colocado no seu devido lugar enquanto Joaquim Barbosa ainda era ministro foi Gilmar Mendes. Na ocasião, Barbosa chegou a mencionar até capangas do Mato Grosso. Vossa Excelência não tem condição de dar lição a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vem, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está está, no judicial. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Agora, o caso de Gilmar Mendes é algo que realmente precisa ser estudado, porque o atual decano da corte, no passado, conseguia levar esporro até mesmo de outros ministros tão hipócritas quanto ele, como é o caso de Lewandowski, aquele que hoje é o ministro da Justiça. Eu, graças a Deus, não sigo o exame de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. E faço disso um ponto de honra. Faço disso um ponto de honra. Está com vista ao ministro... ao ministro. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível. Incompatível com... absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Mas não pense que as ironias do destino acabam por aí. Esse passado que o STF de hoje esconde revela que o tal discurso de ódio, que hoje é uma das principais narrativas utilizadas para perseguir adversários políticos, era uma realidade dentro do próprio Supremo.
E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, então, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, está suspensa a sessão. E o ódio entre Barroso e Gilmar não ficou restrito a essa ocasião, não. Em outro momento, Barroso endossou sua visão negativa sobre o colega. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Pois é, só que esses mesmos magistrados cujas atuações irregulares foram escancaradas pelos próprios colegas no passado, hoje são blindados não apenas pelos seus próprios companheiros de Suprema Corte, como ainda por outras instituições que, de uma forma ou de outra, acabam ganhando com a atual ditadura judicial. Agora eu peço um minuto da sua atenção, porque eu tenho um recado importante sobre algo que pode realmente mudar a sua vida. Olha só, você sabia que existe uma ferramenta de inteligência artificial no estilo ChatGPT, só que do Elon Musk? Pois é, o Grok é uma ferramenta que possui os recursos das demais ferramentas de inteligência artificial pagas, só que de forma gratuita. Pelo menos por enquanto, pois a promessa é de que, enquanto os servidores suportarem o número de usuários, esse sistema não será cobrado. Inclusive, há apenas alguns dias, Elon Musk lançou a terceira e mais recente versão dessa ferramenta, que já está disponível também de forma gratuita, o Grok 3. É realmente inacreditável o que o Grok é capaz de fazer. Ele vai muito, mas muito além de um simples chat de texto. Ele é capaz de produzir imagens de acordo com aquilo que você pedir, incluindo imagens de pessoas famosas fazendo coisas fora da sua rotina, ou nem tão fora assim, se é que você me entende. O Grok 3 também é capaz de analisar imagens que você enviar, como fotos ou gráficos, interpretar PDF e até mesmo processar outros tipos de arquivos. Praticamente qualquer tipo de informação que você possa imaginar, ele é capaz de encontrar, desde as mais simples até as mais complexas. Agora, a melhor parte para mim ainda é essa. Ao contrário de outras inteligências artificiais que evitam temas polêmicos ou dão respostas genéricas, o Grok responde com honestidade e lógica, mesmo as perguntas mais delicadas, desde que respeitem o limite ético básico, é claro. Ou seja, é uma ferramenta de inteligência artificial praticamente sem censura, algo que já era de se esperar levando-se em conta o histórico do seu proprietário, não é mesmo? A boa notícia é que é muito fácil de aprender a utilizar os recursos do Grok 3, desde os mais simples até os mais avançados. E para ajudar nesse sentido, eu preparei para você um e-book em formato de um tutorial super detalhado. Aliás, me desculpe, quem preparou foi a própria inteligência artificial e em questão de minutos. Eu apenas precisei organizar o texto dentro de um layout e gerar o PDF. Você terá acesso a esse material por apenas R$ 29,90, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta clicar no link que eu deixei aqui na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui ao lado. Se eu fosse você, eu faria isso agora mesmo, para aproveitar enquanto essa ferramenta ainda é 100%
100% gratuita. Se bem que depois que você descobrir tudo aquilo que ela é capaz de fazer por você, eu tenho certeza que até mesmo um plano pago parecerá de graça.